Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, nós estamos na página 530 da biografia de Santa Bernadette, escrita pelo padre Francis Trochu. Nós vimos no nosso encontro anterior, né, a descrição da Madre Elizabeth Meiriat sobre o lado divertido, né, de Bernadette. Então continua aqui a descrição do padre Francis Trochu, né? Sensibilidade e fidelidade. Não obstante, a Madre Elizabeth não queria deixar ao leitor a imagem de uma Bernadette apenas divertida. Por isso, apressava-se a acrescentar. Terminado o recreio, a irmã levantava-se, cumprimentava-nos graciosamente e retomava imediatamente o seu tom sério para nos dar a entender que nós, pequenas noviças, devíamos entrar no silêncio da santa regra. Um mutismo tão instantâneo, ao primeiro toque do sino, depois de um acesso de bom humor, demonstra de maneira concludente que, se tem uma fisionomia juvenil e travessuras de criança, a irmã Marie Bernard possui uma vontade forte e nela a razão domina os nervos. Uma emoção súbita pode surpreendê-la, é certo, mas domina-se. Uma vez no recreio, passeava ao lado da irmã Bernarde Daliat, num prado hoje desaparecido, onde se erguiam altos choupos. Oh, esses choupos! Suspira ela falando consigo mesma. Nunca os vejo sem estremecer. Fazem-me lembrar Lourdes. E mudou logo de assunto. Segurança e maturidade no juízo. O perfeito bom senso. Evidentemente, pela sua sensibilidade, Bernadette é mulher. Afetuosa, compassiva, religiosamente fiel à amizade, de um reconhecimento singular quando lhe faziam qualquer favor. Sentia vivamente as mais pequenas atenções que tinham para com ela. Amava as flores. A Madre Julienne Cap-Martin lembrar-se-á sempre dela inclinada sobre um canteiro ao longo das arcadas envidraçadas de Saint-Gildard e tocando suavemente, como se quisesse acariciar ternamente a pequena criatura de Deus. Uma simples margarida. Este gesto cheio de poesia não deve levar-nos a tomá-la por uma sonhadora ou uma sentimental. Na verdade, se ela é mulher, pela sua prodigiosa faculdade de sentir, de sofrer e de amar, é viril pela segurança e maturidade do seu juízo. Reconhecia-as apenas pelo olhar. Observava a Madre Julienne Cap-Martin, encarregada de tratar as pobres mulheres no hospital de Saint-Lizier. Tal a perturbação espiritual que os olhos refletem como um espelho. Nunca vi olhar mais límpido, mais inundado de luz e de paz que o da minha querida irmã
Marie Bernard. Era como um cristal, como uma bela fonte, uma dessas fontes dos bosques, profundas e claras e límpidas, uma claridade serena, repousante e tranquilizadora. Esse bom senso manifesta-se nas circunstâncias mais familiares. Em Saint-Gildard havia uma noviça à parte, uma morena, um pouco crioula e de caráter muito original. Assim a apresenta a madre Julienne Cap-Martin. O seu francês das Antilhas tinha o dom de divertir a irmã Marie Bernard, por vezes até as lágrimas. Num recreio da tarde, as irmãs Angélique, Marie Bernard e Julienne passeavam no jardim pela vereda da Nossa Senhora das Águas. Subitamente, depois de ter volteado sobre elas, um morcego vai cair não muito longe num canteiro de legumes. Rapidamente, a irmã Angélique, que nunca vira uma ave daquela espécie, precipitou-se para apanhar o rato alado. Não toque nesse animal repugnante, gritou-lhe ao mesmo tempo a irmã Julienne. Um morcego. Não há nada mais horroroso. É a imagem do diabo. Aterrorizada, a outra largou imediatamente sua presa. Mas a irmã Marie Bernard não ria. Impressionada pela comparação, censurou a sua crédula companheira. Disse-me, quanto a esta, com uma gravidade que me comoveu: o morcego, a imagem do diabo? Uma criatura de Deus, a imagem do diabo? Não. O que Deus fez é bem feito e não se parece com o diabo. Só há uma coisa que se parece com o diabo: o pecado. Esse perfeito bom senso, que era nela a pedra mestra e o aspecto em que mais se destacava, verifica-se particularmente nas suas cartas, nos relatórios autógrafos das aparições, nas suas notas de retiro. Não há neles imaginação, nem se detém em explicações e detalhes. Espírito prático, vai direta ao essencial. Quer se trate de informar uma curiosidade legítima, de reanimar uma alma hesitante ou aflita, ou de dirigir uma outra para o bem. Espírito equilibrado tem a paixão da ordem, da medida. Reconhecemos-la por essa característica e também, por vezes, por uma vibração reprimida do coração. A graça. A fidelidade à graça. Para alcançar a santidade, existem 1000 caminhos. Todavia, o método é um só. Aquele que São Paulo ensinou à jovem cristandade de Corinto. Pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça não foi vã em mim. Antes tenho trabalhado mais que todos eles, não eu, porém, mas a graça de Deus que está comigo. Humilde e admirável afirmação, comentada por Santo Agostinho do seguinte modo: nem só a graça de Deus, nem só Ele, mas a graça de Deus com Ele. Como Paulo,
Bernadette tem conhecimento das prodigalidades da graça, prodigalidades divinas. Lembremos-nos da sua confissão cheia de lágrimas. Recebi tantas graças, isto é, tantos benefícios, aos quais teme não saber responder convenientemente. A escolha da sua insignificante pessoa para receber visões e confidências indizíveis, as inspirações, as forças sobrenaturais que a tornaram capaz, a despeito da sua fraqueza e da sua ignorância, de transmitir aos sacerdotes e depois ao mundo as várias mensagens da Imaculada. A vocação religiosa, com seus benefícios espirituais. Não, nem se esquecerá, nem será uma ingrata. Rogava a Deus confiante que o seu adorável benfeitor lhe proporcionará os meios, tornando-se única missão a que aspira, uma santa. Sem dúvida que uma aspiração tão elevada levou tempo a amadurecer. Mas eis que chega a época decisiva, o retiro de setembro de 1874, que conclui por uma espécie de eleição, à maneira dos exercícios de Santo Inácio. Vejamos, uma vez mais, o seu caderno íntimo. Então aqui são as expressões que constam no caderno do retiro, né? Abandono do passado e confiança para o futuro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas para me seguir é preciso renunciar-se a si próprio, tomar a sua cruz e levá-la até ao último dia. Meu divino mestre, a minha escolha está feita. Examinei a via larga. Pesei o valor das riquezas perecíveis da terra. Medi a duração dos seus fugazes prazeres. Graças à vossa divina luz, compreendi tudo. E desviando os lábios do cálice envenenado, exclamei com o sábio: vaidade das vaidades, tudo é vaidade sobre a terra, exceto amar Deus e servi-lo. Então, ergui os olhos e só vi Jesus. Ó, sim, meu Jesus, cede daqui em diante o meu tudo e a minha vida. Seguir-vos-ei por todo lado. Obediência até a cegueira, pobreza na nudez evangélica, mortificação até a crucificação, humildade até ao aniquilamento. Então, esses são os apontamentos do caderno de retiro, né? Do ano de 1874. A luta contra as imperfeições da natureza, a susceptibilidade. É provável que a irmã Marie Bernard se tenha inspirado nas exortações do pregador para traçar estas linhas. De qualquer modo, nem por isso deixam de exprimir a sua alma toda propensa ao heroísmo. Nas suas notas de retiro, Bernadette escrevera: não há meio termo. Perder a natureza para salvar a minha alma. Que entende ela aqui por natureza? É toda a imperfeição, mesmo involuntária, de que se quer corrigir.
No decurso desse recolhimento de 1874, examinou toda a sua alma, guiada pelo diretor espiritual. Que tendência encontraria o padre Dulce digna de censura? A irmã Marie Bernard indica claramente. Depois de 8 anos de vida religiosa, é ainda a susceptibilidade. Mas conseguirá ela curar-se por completo? Esse termo pejorativo de susceptibilidade não teria sido sugerido. Isso é uma pergunta, né? Não teria sido sugerido, imposto até pela Marie-Thérèse Vazoux, que certamente o utilizou algumas vezes na sua presença para designar aquilo que não passava de uma sensibilidade mais ou menos apurada? Lembremos-nos do que pensava a madre Marie-Thérèse Bordenave. Faça o que fizer, esta sensibilidade, exaltada ao máximo, manifesta-se por um gesto ou numa frase, no momento mais cruciante de uma pena física ou moral. Não nos devemos esquecer que nesse período da sua vida, a irmã Marie Bernard, se não está sempre de cama, nem por isso deixou de ter sempre qualquer sofrimento. Devemos, além disso, ter presente que a madre Marie-Thérèse Vazoux, superiora geral interina, nunca abrandou a sua indiferença para com ela. E não será só esta aprovação íntima da irmã Marie Bernard. Fosse como fosse, o confessor julga que a sensibilidade deve ser o tema habitual do seu exame particular, como atesta um pequeno caderno íntimo utilizado de setembro a dezembro. Aqui tem uma nota. A nota 839. É provável que durante o retiro de 1874, o padre Dulce tenha insistido no método dos cadernos de exame particular. A irmã Marie Bernard, de qualquer modo, preparou 4. O primeiro, destinado a anotar a pratique de virtude, não foi utilizado. O segundo, para o exame particular, Retraite, de 1884, tem escrito na primeira página Susceptibilité. A irmã Marie Bernard não acrescentou mais nada. Temos depois um terceiro, um pouco utilizado sob o título de Susceptibilité. As páginas estão divididas em 3 colunas: Faute, Pratique, Mortification. Faltas, práticas e mortificação. Esse caderno tem início a 1º de setembro e na primeira quinzena, sob a rubrica Faute, há apenas zeros. Durante o resto do mês, há ao todo 28 faltas. Em outubro, o caderno só está anotado até 12. 7 dias com 0. 5 com 8 faltas ao todo. Durante o resto do mês e durante novembro, não há qualquer indicação. Em dezembro, há 8 notas, de 1 a 11 e de 16 a 20. O caderno nunca mais servirá. Nesse mesmo retiro de 1874, foi elaborado um 4º caderno, Examen particulier sur l'esprit de foi, exame particular sobre o espírito de fé. Em outubro e novembro, há apenas 7 faltas.
Dezembro está em branco. Na primeira semana de janeiro, temos 4 zeros e 3 1. Depois disso, a irmã Marie Bernard abandona os cadernos de exame. Então aí está. Durante o ano de 1874, voltando agora ao texto, né, copiara já um tema de exame particular referindo-se à igualdade de humor. Começava por uma oração. Nas mágoas e contrariedades exteriores, concedei-me, meu Deus, a graça de extirpar a raiz daninha da susceptibilidade. Essa era a oração. Aquilo que cortará esta raiz será o amor generoso de Nosso Senhor. Por que razão Bernadette se submeteu à disciplina do seu pequeno caderno de exame com esforço? Quer ficar fiel a este exercício da regra, que é o exame particular. Mas experimenta uma dificuldade quase insuperável ao insistir constantemente numa imperfeição. A sua vida espiritual não é muito complexa. Orientada para o amor generoso de Nosso Senhor, a irmã Marie Bernard preferirá, desde então, interrogar-se diariamente sobre a delicadeza, o fervor e a coragem que terá posto nesse amor. Nunca desanimou ao trilhar esse caminho, sofrendo pacientemente, como diz São Francisco de Sales, por ter uma natureza humana e não angélica, tirando proveito, segundo o conselho do mesmo autor, não só das suas tribulações, mas também das suas imperfeições, para se fixar e apoiar numa humildade corajosa. Aqui ele cita algumas frases, né, tiradas de um livro de Jean-Pierre Camus, O Espírito de São Francisco de Sales, bispo de Genebra. A menor aparência de exaltação, viam-na, quer fosse no recreio, quer na enfermaria, pedir imediatamente perdão, às vezes de joelhos, por esses impulsos da natureza. E assim, a irmã Marie Bernard fazia com que a sua natureza traidora servisse para progredir na graça. Essa é uma pequena descrição, né, na luta de Santa Bernadette contra esse defeito, né? Que ela chamava de susceptibilidade. E aqui o padre Francis Trochu faz uma reflexão, né? Se a própria palavra e o próprio conceito, né, que ela tinha de suscetibilidade não tivesse sido inspirado nela pela Madre Marie-Thérèse Vazoux, que usou esse termo pejorativamente, né? E que a Madre Bordenave, né, ao invés de susceptibilidade, preferiu usar o termo sensibilidade extremada, né? De qualquer forma, ela adotou o termo da Madre Marie-Thérèse Bordenave, Marie-Thérèse Vazoux, né? A purificação misteriosa, a noite do Espírito. Antes mesmo desse retiro de 1874, uma purificação misteriosa tivera já início na sua alma. Esse aqui são os movimentos da graça, né, gente? Que o padre Trochu vai descrever aqui, né? Foi um tormento oculto, completamente diferente das provações habituais.
uma daquelas fontes de angústia que só brotam nas almas predestinadas por Deus à santidade. Poderia a vidente de Massabielle, vigiada constantemente pela mais perfeita das criaturas, ser privada dessa graça extraordinária? Uma alma que Deus pretende santificar especialmente poderia desviar-se se, por uma espécie de gula espiritual, procurasse satisfações e consolações nas virtudes que pratica e até nos sacrifícios que se impõe a si mesmo. É este ainda um aspecto humano, e Deus resolveu extirpar o humano que porventura pudesse ainda existir nela. Com essa finalidade, vai mergulhá-la no purgatório místico, que São João da Cruz denomina de noite do espírito. Aí, examina profundamente a sua primordial nativa e, achando-se tão pobre e miserável, julga-se digna do abandono. Antes, encontrava consolação nos conselhos de um confessor ou nas páginas de um livro. Presentemente, apenas recebe uma pseudo-consolação. Que poderá ela fazer senão submeter-se cegamente à vontade do Pai que está nos céus? É aí que Deus pretende conduzi-la. Daqui para frente não haverá mais barreiras entre eles. Bernadette só chegará a este cume por etapas. Ainda não estamos naquele período em que uma das suas antigas companheiras dirá com entusiasmo e sem qualquer reserva: Diga-me, pedia o cônigo Guinot a essa venerável religiosa, como devo imaginar Bernadette em Saint-Gildard. Quero vê-la tal como a viu e como a vê ainda. A religiosa refletiu um pouco antes de responder. Pede-me uma coisa difícil. Quer que eu lhe descreva a perfeição, porque Bernadette era a perfeição transformada em irmã de Nevers. Isso no final, né? Progresso da provação interior. A prova santificadora principiou a fazer-se sentir sobre a sua alma no decorrer de 1872, a julgar pela sua correspondência. Ordinariamente alegre nas suas cartas, deixa agora escapar vagas alusões a uma mágoa secreta. Como exemplo, vejamos uma delas, datada de 3 de abril de 72, né? E dirigida à madre Alexandrine Roque, superiora do Hospício de Lourdes. Depois de gracejos amáveis, sobrevém-lhe uma grande tristeza ao pensar nos pecadores e, em seguida, fala da sua própria miséria. São palavras de Bernadette, né? Minha querida madre, começo a minha carta por vos dar notícias sobre a nossa querida e venerada Madre Geral, que está retida no quarto há 3 meses. Pedimos a sua cura durante todo o mês de São José. De certo não rezamos bem, visto que a nossa madre não se curou. Está, no entanto, um pouco melhor, mas muito pouco. Pedi à Virgem que nos conceda essa graça, se for para a maior glória do seu divino Filho. Não queria, porém, magoar São José, mas no céu ninguém se zanga. Permita-me, minha querida madre, que lhe deseje uma boa aleluia, assim como a todas as irmãs. Temos mais razão para chorar do que para nos alegrarmos,
ao ver a nossa pobre França tão endurecida e cega. Nosso Senhor está ofendido. Rezemos muito por esses pobres pecadores para que se convertam. Afinal, são nossos irmãos. Roguemos a Nosso Senhor e a Virgem Santíssima que transformem esses lobos em cordeiros. Não vos preocupeis com meu corpo, que está bem, mas rezai muito pela minha pobre alma. Apresentai os mais humildes respeitos, de muita estima, e o aleluia ao senhor pároco. Pedi uma pequena lembrança nas suas fervorosas orações para uma das suas pequenas ovelhas. Então aqui a carta, né, da Santa Bernadette. Coisa interessante, né? Aqui ela chora pela França, né? Ela chora pela França. Que imagina hoje lá no céu, né? Como ela estará pela França, né? E é curioso, né? Como ela fala a França endurecida e cega, que é uma descrição que a gente faria da França hoje, né? Bernadette escreveu nessa mesma primavera de 1872 ao padre Peyramale para lhe agradecer a bondade que demonstrara para com seu irmão Pierre, pensionista de Garrison, que era para mim, confessa ela, uma preocupação desde que perdi os meus pobres pais. Bernadette tem algo mais a dizer ao antigo confessor de Lourdes. Palavras então agora de Bernadette. Peço-lhe, senhor padre, que transmita o meu mais profundo respeito ao padre Pomian e me encomende às suas orações. Tenho delas grande necessidade. Em 21 de maio do ano seguinte, escolheu uma confidente que, em virtude da sua idade, não pensará em ler nas entrelinhas. É sua prima Lucille Conradette Penne, filha de tia Basília, estudante de 12 anos. A irmã Marie Bernard não teme aqui precisar ainda mais. Minha querida prima, agradeço-te as orações que tens feito por mim, assim como os teus pais. Reza menos pela minha saúde e muito mais pela minha pobre alma. Pede muitas vezes a Nosso Senhor que faça de mim uma religiosa de acordo com seu coração. Terei sempre bastante saúde, mas nunca amor bastante para Nosso Senhor. Então, provavelmente as pessoas escreviam também para ela, né, dizendo que estava rezando pela saúde dela, né, porque era uma saúde bem debilitada, né? E ela aqui preocupada em direcionar as orações das outras pessoas, né, não para o corpo dela, né, mas para a alma que precisava, né, de orações. A propósito da saúde, ainda na véspera, endereçara essa outra confidência ao seu irmão Jean-Marie, então irmão Marie Bernard, no colégio de Uzes, no Gers. Não te inquietes, não tem nada no peito. É uma doença de coração, com a qual podemos viver muito tempo, como também posso morrer dormindo. Entrego-me nas mãos de Nosso Senhor e da Virgem Santíssima. Em 20 de maio de 1873, escreveu esta carta tranquilizadora e no dia seguinte
pede que não se inquiete com a sua saúde, mas que peça para ela o amor de Nosso Senhor. Podemos assim entrever o que provoca a sua angústia: a limitação do seu amor. 2 anos mais tarde, em 30 de março de 1875, numa carta endereçada a Jeanne Vedder, aquela que era companheira dela, né, nas aparições, né, acentua suas queixas ainda mais. Minha querida prima, pede a Nosso Senhor que se digne dar-me uma pequena centelha do seu amor. Se soubesses como tenho necessidade dele, suplico-te, prometa-me fazer todos os dias uma pequena oração por mim, para que eu me torne uma santa e fervorosa religiosa. Conto com a tua caridade. Aqui tem uma nota a respeito de Jeanne Vedder, né? Tendo tomado o hábito a 19 de maio de 1867, Jeanne Vedder professou sob o nome de Irmã Marie Gertrude, a 4 de novembro de 1868. Comunicara o fato à prima Bernadette, mas essa só o soube em 1875. Não se sabe por que as cartas datadas de 1866 e 1867 não lhe foram entregues. A madre Marie Gertrude tornar-se-á em 1884 mestra das Irmãs Conversas e desempenhará o cargo de subprioresa de 1885 a 1890. Recebera a ordem da sua superiora de falar o menos possível de Lourdes. Faleceu a 18 de novembro de 1899. Não deixará, porém, transparecer esse sofrimento profundo às suas irmãs de religião. É, como escreveu no seu caderno, uma cruz oculta no seu coração. Exteriormente, a irmã Marie Bernard continua calma e serena. A irmã Joseph Vidal, que viera de Fourchambault para fazer uma estadia na casa-mãe em setembro de 1873, pôde observá-la à vontade. A 29 do mesmo mês, depois de partir de Saint-Gildard, escrevia a uma correspondente: fiquei muito contente por ter podido ir rezar a Nevers para recomendar a vossa intenção, com maior insistência ainda, se é possível, a nossa querida Bernadette, a quem as minhas impertinências nunca cansam. Gostaria de ter tempo para lhe falar daquela angélica irmã. Só queria que visse como é amável. O que me impressiona é a suave simplicidade, a serenidade e a alegria que por vezes vai até a travessura durante os recreios. Vê-se que goza da mais doce beatitude. Como os santos são amáveis, e como será bom ter lá em cima uma companhia tão agradável. Então, enquanto ela estava passando por essa agonia, enquanto ela estava carregando essa cruz interior, né, ninguém percebia. Né? Exteriormente, ela era a mesma Bernadette de sempre. Né? Alegre, travessa, brincalhona, não é? Desolações e desânimos. Não obstante, os que convivem com ela algo podem entrever. Na época em que a irmã Joseph Vidal escrevia essas linhas tão otimistas, Bernadette, entre 2 crises de asma, fará esta confissão à irmã Vincent Garraud.
é muito doloroso não poder respirar, mas é ainda pior ser torturada por dores íntimas. É terrível. Aqui tem uma nota dizendo: essa confidência, a irmã Vincent Garraud, é citada nos termos acima mencionados pela Madre Marie-Thérèse Bordenave. Por momentos, é como se um véu se estendesse sobre as mais queridas recordações de Massabielle. Começam a ouvi-la falar, sem apreensões, sobre a morte. Não recebeu ela, da Rainha do Céu, uma promessa de felicidade eterna? E eis que um pouco mais tarde o pensamento do juízo a faz estremecer. Não compreendo o vosso temor, responde-lhe a irmã Marthe Duré, que ele ouviu a confidência. Estais segura? Não tão segura como isso, replica Bernadette sem mais explicações. Em 1872 ou 1873, escrevera numa folha uma espécie de poema, onde se traduzem as aspirações do seu coração. Tende piedade da vossa pequena serva, que, apesar de tudo, gostaria de se tornar uma das vossas melhores súditas. A minha alegria consistirá em seguir só a vós, em viver só convosco, só e esquecida, para vos poder amar melhor. Aqui tem uma outra nota que diz assim: com as suas emendas e retificações, esta oração é escrita a lápis está no verso de uma folha solta, cuja face superior traz, atribuídos a Bernadette, conselhos piedosos apontados pelo padre Alix de Paris, de visita ao Hospital de Lourdes, a 21 de junho de 1863. Amar Nosso Senhor como amou uma Catarina de Sena, uma Teresa de Ávila, uma Margarida Maria. Parece ser esse o seu ardente desejo. Mas durante a prova, Bernadette sente-se longe do bem-amado e lamenta-se do seu pouco amor. É realmente para ela a noite de espírito, onde todavia se divisa uma luz consoladora, a consolação de que sofre, vítima dos pecadores, e que assim continua a missão de Massabielle. O padre Febre, sucessor do padre Dulce como capelão de São Tildar, pensou que a irmã Marie Bernarde fora encarregada de viver na casa-mãe os ensinamentos que recebera em Lourdes dos lábios de Maria Imaculada. Fazer penitência, rezar, sacrificar-se, sofrer pelos pecadores. O padre Dulce, o padre Febre e outros ainda ouviram na sombra do confessionário as suas confissões dolorosas, mas levaram o segredo para o túmulo. Porém, o caderno íntimo conservou ecos incontestáveis da sua angústia. Nestas páginas modestas, a irmã Marie Bernard não descreveu pormenorizadamente o seu tormento interior. Provavelmente, ou tirou partido das suas próprias leituras, ou os diretores espirituais, que foram testemunhas comovidas desta dor, lhe deram a conhecer os escritos de almas tão provadas como ela própria. Estas lutas distinguem-se, aliás, pela ortografia e pelo estilo da redação pessoal da irmã Marie Bernard. Percorramos essas notas preciosas.
vamos percorrer aqui. Talvez a gente gaste um pouco mais de tempo hoje, mas só para terminar o assunto, né? Sofrimento e dor. Violentamente tentada pela tristeza e pelo demônio, Bernadette refugiou-se junto de Nosso Senhor agonizante. Eis aqui, nascido do mais profundo da sua alma, um apelo espontâneo que tem o seu cunho. Ó, meu doce Jesus, é para vós que sobem os suspiros do meu coração. Súplica sem eco, talvez outros acentos, que não os da pequena religiosa de Saint-Gildard, traduzissem melhor junto do Mestre o seu tormento e os seus desejos. A irmã Marie Bernard continua a escrever: Ó Jesus, desolado e ao mesmo tempo refúgio das almas desoladas, o vosso amor ensina-me que é dos vossos abandonos que devo tirar toda a força de que preciso para suportar os meus. Suplico-vos, meu Deus, pelos vossos abandonos, que não me aflijais, mas que não me abandoneis na aflição, que me ensineis a procurar-vos como minha única consolação, e sustentar a minha fé, a fortificar a minha esperança, a purificar o meu amor. Concedei-me a graça de reconhecer a vossa mão e de não querer outro consolador além de vós. E vós, santos do paraíso, que passastes por essa angústia, tende compaixão dos que sofrem e fazeis com que eu seja fiel até a morte. Abandono filial à vontade divina. Nas horas de abandono, a irmã Marie Bernard irá se inspirar ainda no Salmo 13, que é, por excelência, a oração dos aflitos. Confio em vós, Senhor, sede o meu refúgio, pois sois a minha força. Nas vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Tu me salvarás, Senhor, Deus da verdade. Na presença da irmã Marie Durret, a enfermeira discreta e compassiva chega a dar sinais de desfalecimento. Via por vezes abatida, dizia-me então: estou desanimada. Foi sem dúvida num desses momentos cruéis que escreveu no seu caderno a oração de uma pobre mendiga a Jesus. Ó Jesus, dai-me, peço-vos, o pão da força para quebrar a minha vontade e fundi-la na vossa, o pão da mortificação interior, o pão do desprendimento das criaturas, o pão da paciência para suportar as penas que o meu coração sofre. Jesus, quereis crucificar-me? Fiat. E mais adiante: o justo é uma vítima da sua vida, um sacrifício contínuo. Por amor de Jesus, violentar-me-ei nas mínimas ocasiões. Compassivo coração de Jesus, aceitai todas as minhas lágrimas, todos os gritos da minha dor, como uma súplica por todos aqueles que sofrem, que choram, que vos esquecem. Meu Jesus, sofro e amo-vos, sofro e é para vós, meu Consolador, que se elevam continuamente os meus gemidos. É no vosso coração que eu derramo as minhas lágrimas. É a Ele que confio os meus suspiros, as minhas angústias, as suas tristezas, as minhas tristezas. Fazei, Jesus, que essa santa união as santifique. Nessas horas de angústia, chamará também em seu auxílio a bem-amada Virgem de Lourdes. Dirige-lhe súplicas em que põe toda a comoção do seu coração
oprimido. Nessas horas de angústia, ó Maria, Mãe das Dores, recebestes o título de nossa mãe junto da cruz. Eu sou a filha das vossas dores, a filha do Calvário. Ó Maria, minha terna mãe, eis aqui a vossa filha, que não pode mais. Tende piedade de mim, fazei com que um dia esteja no céu junto de vós. Vós que vistes e sentistes a extrema desolação do vosso querido filho, socorrei-me na minha. É no vosso coração que venho depositar as angústias do meu coração e receber força e coragem. Que fique junto da cruz como vós, se tal for o desejo do vosso filho. Que eu comece na terra a minha alma unida à vossa, a glorificar o Senhor pela homenagem perpétua de uma submissão perfeita. Heroicidade. Sofro, confessa a si própria. E, no entanto, o seu olhar traduz, na maior parte das vezes, não uma expressão dolorosa, mas a serenidade do sorriso. Como poderão subsistir a paz e a alegria verdadeiras numa alma tão profundamente atormentada pela graça? Isso é um mistério mesmo, não é? Santa Teresa procura explicá-lo. As penas que daqui resultam, para aquela que ela domina a alma perfeita, impressionam somente os seus sentidos e as suas potências. Isso não deixa de ser, por isso, um mistério. E as almas santas são bem desconcertantes, porque sofrem e são felizes simultaneamente. Desconcertantes. São uma das coisas mais desconcertantes que há na vida dos santos, né? Essa mistura de sofrimento e felicidade. Ou seja, o sofrimento não é o oposto da felicidade, né? Nessas almas. Normalmente, segundo os autores espirituais, a noite purificante do espírito deve levar à união transformante, união calma e durável com Deus, que parece ser a última finalidade da união mística, a preparação imediata para a visão beatífica. É curioso porque isso nós vimos muito detidamente, né? Quando nós lemos a biografia de Santa Gema Galgani, né? Essas várias etapas, né, da vida espiritual. Dá-se, então, o abandono filial da alma à vontade divina, que, sem se tornar impecável, age unicamente por amor. Veremos Bernadette atingir esse cume. Mas esses novos raios da sua alma eram então desconhecidos e não atravessavam ainda a sua noite escura, quando confiava essas linhas ardentes a uma das últimas páginas do seu caderno íntimo. Jesus pede o desprendimento de todo o bem, de toda a honra humana, de toda a criatura, a humildade. Mas a amabilidade de Jesus, o amor de Jesus, torna este desinteresse menos difícil e menos cruel para a natureza. Isso ela escrevendo, hein? Nada para mim é mais, nada para mim é nada, senão Jesus. Não há lugar, nem coisa, nem pessoa, nem ideia, nem sentimentos, nem honras, nem sofrimento que me possam voltar contra Jesus. Ele é para mim a honra,
o encanto, o coração, o espírito, aquilo que eu amo, a pátria, o céu. Meu tesouro, meu amor, Jesus, e só Jesus crucificado fará a minha felicidade. União íntima com Jesus, coração junto do coração de Jesus, como São João, na pureza e no amor. Bom, esses escritos de Santa Bernadette, né, nos mostram como uma pirenaica, né, ignorante, né, que não sabia nem francês, se torna uma escritora mística, né? Tão interessante, né? Como que é o efeito da graça aperfeiçoando a natureza, né? Para atingir tais assentos, foi preciso que a irmã Marie Bernard chegasse à heroicidade da caridade e das outras virtudes. Heroicidade, o heroísmo, quer dizer que durante os últimos anos da sua vida, em circunstâncias difíceis, manifestou, com a graça de Deus, uma energia superior às suas forças naturais. E tal não aconteceu transitoriamente. Aconteceu sempre que a ocasião de o demonstrar se apresentava. Então aí está, eu vou parar aqui a leitura. No tópico pureza, humildade e obediência, mas nós passamos aqui por uma visão, né, dessa noite escura da alma de Santa Bernadette, como já passamos nas vidas dos santos todos que nós lemos aqui, né, ao longo do tempo, né, de São João Maria Vianney, de Santa Gemma Galgani, né? Isso faz com que a gente vá entendendo aos poucos, né, como é que é esse caminho da alma para a santidade, das almas escolhidas, né? Das almas escolhidas. Tá certo? Eu pergunto se há alguma observação ou alguma pergunta sobre a leitura de hoje. Nós estamos na página 547 da biografia de Santa Gemma. A Aline está digitando. Se tiver alguém que tem alguma observação, pode usar, inclusive, o microfone também, né? Assim não, tá. Obrigado, professor, por nos apresentar todos esses santos, principalmente para mim. Estava muito perdido, agora eu tenho um norte. Ah, que isso. Reze por mim, minha filha. Dona Aline. Então, tenham todos um santo dia. Se Deus permitir, amanhã nós continuaremos a nossa leitura, certo? Da vida de Santa Bernadette. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Bernadette, rogai por nós. Santo André, apóstolo, rogai por nós. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.